Boa tarde, caríssimos e caríssimas. Aula de número 1, primeiro ano ensino médio, turmas A e B. Modelos atômicos. O primeiro modelo atômico foi desenvolvido pelo inglês John Dalton. O seu modelo ficou mais conhecido como bola de bilhar, a qual considerava o átomo uma esfera maciça, rígida, indestrutível, indivisível, que não poderia ser criada e muito menos transformada. Mas esses mesmos átomos, eles poderiam combinar-se entre si, originando desta forma moléculas. A teoria, o modelo da bola de bilhar, ele conseguiu mais tarde explicar outras duas leis. Primeira lei, lei de conservação de massas, proposta por Lavoisier. Segunda lei, lei de proporções fixas e definidas, proposto por Proust. O segundo modelo foi desenvolvido por J.J. Thomson. Esse mesmo modelo ficou mais conhecido como pudim de passas. Ele surgiu a partir de estudos com raios catódicos desenvolvidos por dois cientistas, Heinrich Gessler e William Crookes. Thomson acreditava que o átomo era formado e dotado de partículas elétricas negativas, as quais considerou elétrons. Por que pudim de passas? Ele acreditava que o átomo era uma massa enorme, com cargas positivas concentradas nela e pequenas gotículas, ou seja, pequenos elétrons incrustados nesta massa grande positiva. O modelo seguinte foi elaborado por Rutherford. Esse mesmo modelo ficou mais conhecido como sistema planetário. Ele surge a partir de avanços dentro da área da radioatividade e um experimento proposto e elaborado pelo próprio Rutherford e mais dois colaboradores. Ele consegue concluir a partir deste experimento envolvendo o elemento polônio e uma lâmina fina de ouro que o átomo ele é representado por um núcleo muito pequeno e positivo, circundado com elétrons, as quais esses elétrons estão fixos na eletrosfera. O próximo modelo atômico ele surge a partir de um questionamento. De que maneira os átomos faziam para manter os seus elétrons em órbita? Bohr associou o modelo do sistema planetário a de Maxwell-Planck. As eletrosferas eram dotadas de um mínimo de energia. Ou seja, os elétrons giravam ao redor do núcleo, fazendo com que esses elétrons não perdessem energia e sofressem uma queda. Bohr também fica conhecido pela descoberta dos níveis ou camadas de energia, as quais ele acaba denominando-as por algumas letras do nosso alfabeto. K, L, M, N, O, P e Q. A cada uma dessas camadas, ele acaba também denominando-as por alguns códigos. N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7. Após a descoberta das três principais partículas fundamentais do átomo, nós temos também uma tabela com algumas considerações a partir dessas três partículas fundamentais. O próton ele tem como símbolo o P
a carga ela é positiva mais 1 e a massa relativa é igual a 1. Nêutron, cuidem, nêutron não significa ausência de carga. A quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Para esta partícula elementar, o símbolo é N, a carga é 0 e a massa relativa também é igual a 1. Para a partícula seguinte e fundamental, o elétron, o símbolo é E. Esse sinal acima da letra E é para indicar a carga negativa desta partícula fundamental. A carga relativa do elétron é menos 1 e a massa relativa é 1 sobre 1836. Logo após Bohr fazer a complementação do modelo atômico de Rutherford a partir da denominação das 7 camadas ou níveis de energia pelas letras K, L, M, N, O, P e Q, vem então a distribuição utilizando-se o diagrama proposto por Linus Pauling. A distribuição dos elétrons ela é importante principalmente porque, com base nessa distribuição eletrônica, nós podemos então identificar a quantidade de energia que cada elétron possui. Isso fica muito bem caracterizado com um exemplo clássico em nosso cotidiano, com relação aos fogos de artifício, os fogos pirotécnicos, aqueles que emitem cor. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui um átomo representado por esta esfera. E essas linhas aqui circundando, né, este átomo, representada pelas 3 primeiras letras, as 3 primeiras camadas, K, L e M. O átomo, ele precisa, durante a explosão, absorver energia. Essa absorção de energia acontece na forma de calor. Os elétrons deste átomo, durante esta absorção de energia, e óbvio, neste exemplo aqui que eu estou demonstrando para vocês, os elétrons deste átomo eles acabam passando da camada K para a camada M, no momento em que o átomo absorve energia. Mas essa quantidade de elétrons que acabam passando da camada K para a camada M não fica na forma estática, não fica parado. A tendência é que esses mesmos elétrons acabam retornando para a sua camada de origem. Este retorno para a sua camada de origem acaba acontecendo na mesma quantidade de energia que será agora liberado na forma de fóton, ou seja, luz. O diagrama de Linus Pauling, da forma como está representado no material de vocês, é um pouquinho complexo, talvez para entendê-lo. Tem-se aqui neste quadro um outro formato de vocês tentarem desenvolver o próprio diagrama de vocês. Cuidem o seguinte, tem-se para esse diagrama 4 subníveis de energia, representados pelas seguintes letras: S, P, D, F. Essas 4 letras, elas possuem significados da língua americana. O S vem de sharp, o D vem de diffuse, o P de principal e o F fundamental. Cuidem o seguinte, cada subnível de energia possui uma quantidade fixa de elétrons. Caso vocês não consigam memorizar esse diagrama tal qual está representado no material de vocês, o que eu fiz mediante a este exemplo aqui no quadro foi elaborar uma tabela. De que maneira é elaborada esta tabela? Eu tenho aqui 4 colunas e 7 linhas. Representei aqui, cuidem o seguinte, os 7 níveis de energia na primeira coluna, que são valores que variam de 1 até 7. Cuidem que, à medida em que vai aumentando as linhas,
para alguns níveis de energia, eu acabo aumentando a quantidade de subníveis. Chegando até a camada 5, acontece o quê? Uma diminuição de subníveis de energia. Cuidem o seguinte, e tentem fazer esta mesma associação da tabela que eu estou representando no quadro no momento em que vocês praticarem em casa. Será de fundamental importância. SPDF, São Paulo Distrito Federal, ou sopa de feijão. Tentem fazer este mesmo diagrama neste formato de tabela, fazendo esta mesma associação com relação aos 4 subníveis de energia. Outro cuidado que vocês podem ter e também podem fazer outra associação, utilizando esse diagrama de Linus Pauling também com as 7 camadas, as quais foram então desenvolvidas por Bohr, complementando o modelo planetário de Rutherford. A primeira camada, que é a de número 1, eu posso chamá-la de K. Apresenta uma quantidade máxima de 2 elétrons. A segunda camada, que eu posso denominar de camada L, possui no máximo 8 elétrons. A próxima camada, que é a camada M, 18. A camada N e a camada O possuem a mesma quantidade de elétrons, são quantidade de elétrons máximos, 32. Já para a camada P, 18 e a camada Q, 8. Outro cuidado, esta representação, de acordo com a orientação dos segmentos de seta representados pela cor vermelha, elas devem ser orientados especificamente desta maneira, para que durante a distribuição eletrônica, independentemente do elemento químico, seja feita de forma adequada. Cuidem que a representação demonstrada neste quadro, eu tenho aqui a ordem crescente de energia.